Olá, querido professor, bem-vindo a mais uma aula da nossa escola dominical. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando na revista Chamados para Fora o Evangelho que Transforma. E hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa lição de número 7. Se você está nos assistindo pelo YouTube ou se você também está nos ouvindo pelo Spotify, o novo canal do CAPED para a transmissão da Palavra de Deus. E hoje a nossa lição, o título dela é Pregar onde Cristo não foi nomeado. Essa lição ela é muito importante porque nessa lição nós vamos ver a vida de um dos homens que no Novo Testamento foi o maior missionário depois de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo. O nosso texto-chave ele está em Romanos capítulo 15, e versículo 20, que diz: Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Nessa lição aqui, a nossa síntese, nessa lição nós exploraremos a vida missionária de Paulo, focando em sua santa ambição, a necessidade imensurável de pregar o evangelho aos não alcançados e a estratégia global de Deus, para cumprir o seu chamado. Os objetivos aqui dessa lição é compreender a importância de uma santa ambição, refletir sobre a necessidade de levar o evangelho aos não alcançados e aplicar princípios da estratégia global de Paulo à missão atual. Para refletir, diz assim: Deus se faz claro na criação, para que ninguém tenha desculpa. Nós vamos à nossa leitura. A nossa leitura ela está em Romanos, capítulo 15, versículo 17 ao 21, que diz o seguinte: Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus no meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada além daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para levar os gentios a obedecerem a Deus. Fiz isso em palavra e ação. Pelo poder de sinais e maravilhas, mediante o poder do Espírito de Deus, assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre o alicerce de outro. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aquele que não tinha ouvido falar dele, e compreenderão aqueles que não haviam escutado. A título de introdução, querido professor, quando nós lemos esse texto, principalmente se nós lermos Romanos, capítulo 15, do verso 14 até o verso final, nós vamos encontrar aqui nesse texto três elementos centrais que definem essa jornada missionária de Paulo. Dentre esses elementos, o primeiro elemento que a gente percebe aqui nessa leitura é uma santa ambição. O segundo elemento que a gente vai encontrar aqui é que nós somos, ou o missionário e todo cristão, ele deve ser confrontado com uma necessidade que é imensurável. Ela é grande, ela é uma necessidade que vai além das nossas limitações, da nossa capacidade, ela vai além daquilo que nós temos condições de alcançar. Por quê? Porque existe uma quantidade gigantesca de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. E por mais que eu e você, nós nos dediquemos em ministrar a palavra, por mais que eu e você sejamos levantados como Billy Graham foi levantado, porque você para analisar as grandes cruzadas missionárias de Billy Graham. Você para analisar as grandes cruzadas que ele fez na África, que ele fez em tantos países a qual Billy Graham visitou.
Essas cruzadas ou esses eventos e esses cultos, eles reuniam milhares e milhares de pessoas. Eles reuniam pessoas de todos os lugares. Billy Graham, assim, dos que eu vi, né? Dos que eu vi, vivo, ministrando a palavra, é um dos homens que mais ganhou almas para o Senhor Jesus. Passa da casa dos milhões de tantas pessoas que eu vi Billy Graham ganhando alma para o Senhor Jesus. Inclusive tem um documentário dele, né, no Netflix que fala da vida, né, desse grande homem, né, que após sua morte foi honrado, né. Então, por mais que Billy Graham ganhou milhões de pessoas para Cristo, ainda quando nós olhamos ao cenário global, ainda quando nós olhamos para esse vasto universo, nós percebemos que a universo não, quando nós olhamos para a imensidão da Terra, nós percebemos que ainda há muitas almas para serem ganhas para o Senhor Jesus. E a partir daí a gente tem a visão do nosso último ponto que nós encontramos aqui em Romanos capítulo 15, que é o quê? Que é uma estratégia, a elaboração de uma estratégia global. É uma estratégia que impulsionou Paulo, que levou Paulo a viajar por essas regiões. Regiões remotas, regiões distantes, regiões de povos desconhecidos, de modo que ele quis tornar Cristo conhecido a esses povos. Ele quis tornar Cristo conhecido a essas pessoas. Então, é exatamente esses três tópicos que nós vamos analisar. Então, a partir desses três tópicos, o que nós queremos aqui concluir? Quais são os desafios missionários para o século XXI? A partir desses três tópicos. Irmãos, vamos ao primeiro tópico, uma santa ambição. Por que a gente chama de santa ambição aqui, né? Eu tive um pastor e ele não gostava de usar a palavra santa, né? Inclusive na Santa Ceia ele preferia referir-se à ceia como ceia do Senhor. É, mas aqui o termo santo, porque o objetivo aqui de Paulo é voltado a um único propósito, e esse propósito é o propósito de servir a Deus. É por isso que nós chamamos de santa ambição, porque o seu propósito é servir a Deus. Paulo, ele ensinava a pregar o evangelho. Na verdade, assim, o que Paulo ansiava era pregar esse evangelho aonde Cristo não era conhecido. Esse era o principal desejo de Paulo, fazer com que Cristo chegasse a lugares aonde ele ainda não era conhecido. E olha que interessante, né? Olha que interessante. Quando na lição passada nós estudamos a respeito do envio dos 70, né? Nós vimos ali a completude, né? Através dos 70. E uma das coisas que me chama muita atenção quando Jesus chama os seus discípulos é que na leitura que nós fazemos do texto a qual Jesus chama os seus discípulos, nós vamos tem um detalhe ali que muitas vezes passa desapercebido por nós, que é o quê? O texto ele vai dizer exatamente assim: Jesus os enviou aos lugares por onde ele pretendia passar. E o texto aqui não está se referindo aos discípulos, por onde os discípulos iam passar, mas o texto aqui está se referindo ao próprio Cristo. Ou seja, vamos ler esse texto aqui, porque creio que ele é de extrema importância. Eu vou abrindo aqui a Bíblia enquanto eu vou fazendo o comentário para que a gente siga aqui. Mas o texto aqui que Lucas, né, que Lucas faz a referência é justamente um texto sobre. Deixa eu abrir aqui, Lucas, no seu capítulo. Lucas no seu capítulo 10, Lucas no seu capítulo 10,
Nós vamos, o que nós vamos ver aqui, né? Ó, o texto diz exatamente assim: Depois disso, o Senhor escolheu outros 70 discípulos e o enviou na frente, dois, de dois em dois, às cidades e aldeia que ele pretendia visitar mais tarde. Então, esse é um detalhe que passa desapercebido aqui no envio dos 70, mas eu quero linkar essa lição anterior com a lição atual, que é o quê? É, Jesus manda os seus discípulos a lugares que ele ainda vai visitar. Então, o objetivo de Paulo, ao chegar nesses lugares que Cristo não era conhecido, era fazer com que realmente Cristo pudesse chegar lá. Era esse o objetivo. Aí você vai falar, John, mas Deus está em todo lugar, Jesus está em todo lugar. Sim, de fato. Mas quando Jesus ele envia os seus discípulos à sua frente, ou seja, a lugares que não conhecem ele, significa que Jesus quer chegar àqueles lugares. Isso daqui traz uma percepção de missão extraordinária, traz uma percepção de missão que eu e você, nós somos enviados ou comissionados por Cristo a ir a lugares, e Cristo, é como se Cristo estivesse dizendo assim, pode ir que eu estou chegando. Eu estou indo junto com você, estou chegando com você. E é exatamente aquilo que acontece na vida de Paulo. Então, Paulo, ele se dedicava tanto a essa missão que nada, absolutamente nada tirava Paulo do objetivo dele. Nada. Por mais que Paulo tivesse milhares de desejos, ou por mais que Paulo tivesse vontade, como ele bem menciona aqui em Romanos capítulo 15, se nós continuarmos a leitura, nós vamos perceber aqui no verso 22, aqui eu estou voltando aqui para Romanos capítulo 15, e vamos ler ao verso 22. Olha o que Paulo diz. De fato, esse é o verdadeiro motivo pelo qual tenho sido impedido de chegar até vocês. Na versão que nós colocamos na revista, está escrito da seguinte forma: esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Como assim, John? Paulo, agora ele está mencionando aos seus irmãos que ele queria visitar, mas que ele foi impedido. E qual é a razão pelo qual Paulo se sente impedido de visitar? A razão são os versos anteriores, porque Paulo ainda não tinha terminado a missão que ele estava. E qual missão era essa? Fazer Cristo ser conhecido. Se nós observarmos aqui o verso 23 do capítulo 15, olha o que diz. Agora, porém, estou finalmente terminando o meu trabalho aqui e estou pronto para ir. Estou pronto para ir. Depois de todos esses longos anos de espera. Olha isso. Quando nós queremos muito alguma coisa, quando nós temos um desejo muito grande de alguma coisa, porque na nossa versão que nós colocamos da tradução que nós colocamos na revista, ela está escrita da seguinte forma: desejando muito visitar-vos. Então, quando alguém tem um desejo e esse desejo ele queima o coração dessa pessoa por muito tempo, isso só vai mostrar uma coisa: que existe algo maior que está conduzindo essa pessoa. Ou seja, Paulo ele está abrindo mão do desejo dele para ser controlado por algo maior que está direcionando Paulo, que está conduzindo Paulo. Então, perceba que Paulo está deixando seus desejos de lado. E isso na vida do cristão mostra o que ou onde está firmada a sua crença. Porque nós percebemos que na nossa vida muitas coisas têm a tendência de nos tirar do foco. Muitas coisas têm a tendência de nos tirar do alvo. Muitas coisas têm a tendência de nos tirar da nossa missão. E muito provavelmente o nosso coração
Pode ser que ele arda de saudade. Quantas vezes eu vi missionários, pessoas que estavam em campo, dizendo que estavam com saudade da mãe, dizendo que estavam com saudade do pai. Nós vemos missionários que estão em campo, que eles sentem saudades dos seus familiares. E o desejo, muitas das vezes, no coração desse missionário, é que ele saia do campo e que ele retorne para sua família para vê-los, para conhecê-los. E é por isso que nosso campo, ele aprecia muito as férias missionárias. Nós temos cofrinhos dedicados a férias missionárias, cofrinhos que nós entregamos na nossa igreja para que o missionário possa tirar um tempo de lazer, um tempo de descanso, um tempo para visitar os seus parentes, porque esse desejo no campo missionário ele acontece e ele acontece com frequência. Estou falando de pessoas que têm sentimentos, que têm vontades, que ardem. Só que ao mesmo tempo nós vemos que essas pessoas elas são controladas por algo muito maior. Por mais que ela tenha esses desejos de muitas das vezes estar perto da sua família, elas têm um desejo muito maior de servir a Cristo e de estar constantemente no propósito que Cristo as direcionou. Somente quando a missão de Paulo se cumpriu, aí é que Paulo ele observa o seguinte, olha, no verso 23. Não tendo já campo de atividade nessas regiões. Então, quando Paulo entendeu, olha, eu já fiz o meu trabalho, eu já fiz o que tinha para fazer. Aí sim, Paulo considerou a ida dele a Roma. Aí sim, Paulo considerou ver os irmãos dele, ver a todos. E aí já no verso 24, ele explica como ele quer fazer isso. Ele fala assim, ó: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. E aí nós vamos entender o seguinte: Paulo, ainda que desejando, ainda que querendo muito ver os seus irmãos e desfrutar dessa companhia, Paulo já estava pensando na sua próxima missão. Paulo já estava pensando para onde ele iria depois. Por quê? Porque ele não poderia parar a obra. Então, quando a gente usa aqui o termo santa ambição, é claro que no momento ele vai causar esse espanto. É claro que no primeiro momento ele vai causar essa pergunta na gente, como assim santo, né? Só que aqui o sentido de santa ambição é um desejo intenso de realizar algo, de fazer algo, mas esse algo não é fazer para uma pessoa, não é fazer para um presidente de uma igreja, não é fazer para um pastor de uma igreja, não. Esse algo que Paulo desejava aqui é fazer, mas fazer para Deus. É algo que Deus desejava que Paulo fizesse. E Paulo entendia isso. Paulo tinha isso como propósito. Paulo tinha isso como um foco. E nada iria impedir que Paulo saísse desse foco. Nada impediria que Paulo parasse essa atividade. Mesmo que essas outras atividades fossem coisas muito mais agradáveis, coisas muito mais belas, coisas muito melhores. E aí nos cabe, querido professor, uma reflexão aqui. O que seria ideal nesse ponto é você perguntar para o seu aluno se ele tem uma santa ambição. Como assim, John? Pergunte ao seu aluno se tem algo no coração dele que arde, que não para de arder, que ele fica... E eu digo arder aqui não no sentido da saudade, não no sentido de poxa, eu quero ver alguém, eu quero conhecer alguém, não. Mas pergunta para o seu aluno se no coração dele tem algo que queima por Jesus.
Tem algo que ele quer fazer para o Senhor que está queimando o coração dele. E isso daí nós não, é, nós não saberemos. Só Deus que colocou no coração do seu aluno pode revelar a ele o que é isso, né? E ele entender de Deus também que é exatamente isso que Deus chamou. Outra coisa que nós precisamos deixar claro para o nosso aluno, porque senão todos os nossos alunos que estão na sala de aula, eles vão falar que tem um desejo ardente, né? E a gente sabe que Deus escolhe, Deus chama pessoas específicas para fazer aquilo que Ele quer. Então, nem todos vão ter o mesmo objetivo que Paulo teve. Mas, se cada um de nós entendemos que nós temos um papel único e fundamental no plano de Deus, nós vamos ter participação nessa obra de Cristo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao 8, ele relata exatamente isso, né? Um planta, outro rega, trazendo aqui o peso ou a responsabilidade de cada um dentro dessa obra. Também nós temos outro texto, em 1 Coríntios 7,7, cada um tem o seu próprio dom. E esse dom é dado por Deus para cumprir propósitos específicos, para cumprir aquilo que Deus chamou para ser. Então, vamos refletir na seguinte pergunta. E essa pergunta ela pode ser feita ao seu aluno. Há algo que você sente que Deus o chamou a fazer, mesmo que você ainda não tenha alcançado? Vamos refletir nessa pergunta. Como você pode nutrir esse desejo de forma que ele contribua para o reino de Deus? Vamos refletir também nessa pergunta. Bom, então, uma vez que eu entendi aqui o que quer dizer santa ambição, eu vou perguntar agora da onde vem ou da onde se tem origem dessa santa ambição de Paulo. E a chave para que nós compreendamos isso está exatamente entre o versículo 20 e o versículo 21 aqui de Romanos capítulo 15. Paulo ele diz assim, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo for anunciado, para não edificar sobre fundamentos alheio, antes, como está escrito. Bom, a história de Paulo, ela é muito conhecida, né? Inclusive, algumas pessoas até confundem, né? Algumas pessoas falam que Paulo caiu do cavalo quando encontrou Cristo, né? Mas isso não está escrito. Mas quando Jesus encontra Paulo, porque foi Jesus que encontrou Paulo, não foi Paulo que encontrou Jesus. E eu amo isso no Evangelho, né? Que é Jesus que nos encontra. Quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, Paulo recebeu uma missão muito específica. Que missão era essa? Levar o Evangelho aos gentios. Paulo se tornou apóstolo dos gentios. E uma coisa que você vai observar é que não era de ensinamento entre os judeus que os gentios pudessem fazer parte desse grande plano. Os judeus sempre viam a sua nação como uma nação exemplar, a nação a qual Deus mostrava ao mundo ao seu redor que ele era o verdadeiro Deus. Então nunca fez parte do plano, nunca fez parte dos ensinos, nunca fez parte de nada que os judeus ensinavam, que eles deveriam ir às outras nações e buscar essas nações para que elas se aproximassem de Deus.
Paulo, muito provavelmente, também sabia disso. Só que Paulo, ele vai buscar no Antigo Testamento exatamente uma confirmação para esse chamado. Paulo, como um estudioso, Paulo, como um homem que conhecia a lei, tanto que Paulo, ao falar de si mesmo, ele fala: eu dentre todos que estudaram comigo, sempre fui o melhor aluno. Eu, dentre todos que estavam na minha sala comigo, não tinha ninguém que pudesse me superar no estudo. Então, Paulo, ele conhecia e ele queria saber se essa missão que ele tinha para realizar da parte de Cristo, de fato era um plano de Deus revelado nas Escrituras. E ao buscar essa confirmação, é muito provável, não, Paulo ele encontra essa confirmação. Ele consegue, junto com a revelação que Cristo passa a Paulo, encontrar bases e profundidades para exercer essa missão. Então, Paulo aqui ele não se baseia apenas na sua experiência pessoal, e essa experiência pessoal ela é única. Paulo ancorou toda a sua missão na palavra escrita de Deus. Algo que todos nós temos acesso. Eu e você, nós temos acesso. Então, da onde se origina? Da onde vem essa santa ambição de Paulo? E a resposta é uma só. Ela nasce primeiro de um encontro pessoal, e não só pessoal, de um encontro transformador que Paulo ele tem com Jesus Cristo. E onde está a raiz desse encontro? Na palavra de Deus. Então, Paulo tem um encontro pessoal e transformador com Jesus Cristo, e ele se enraiza na palavra de Deus. Agora nós vamos entender um pouquinho sobre a necessidade imensurável. E antes de começar esse tópico 2, eu queria contar uma história para vocês. Irmãos, eu gosto muito de histórias. Eu gosto de ouvir pessoas, porque as pessoas, elas, principalmente missionário, como eu amo conversar com missionário, porque eles vão contando algumas coisas que acontecem e isso é surpreendente. Tem um missionário que é amigo meu, e eu tive a oportunidade, eu citei ele aqui em algumas aulas, e eu vou citá-lo de novo, que é o pastor Denzel. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com esse grande homem de Deus. E ele me contou uma vez que Deus falou com ele e falou para ele subir o rio do Amazonas. Eles entraram num barco com um grupo de pessoas e eles começaram a subir o rio. Os irmãos sabem o caminho que o rio Amazonas faz. E ele escutou do Espírito Santo para que ele parasse o barco dele em uma determinada região. E quando ele parou o barco ali, só tinha mato para todos os lados. E bem ao fundo, assim, ele avistou uma casa. E isso que eu falo para os irmãos é depois de ele andar horas e horas com o barco. Ele avistou uma casa. E ele foi indo até aquela casa. E quando ele se aproximou daquela casa, tinha uma mulher naquela casa. O marido dela tinha saído para caçar, porque ali eles vivem da caça e da pesca. E ele aguardou o marido daquela mulher chegar. E quando ele chegou, ele falou de Jesus para aquela família. E aquela família aceitou ao Senhor como Salvador. Depois dali, ele não conseguiu mais chegar naquele lugar. Parece que ele foi guiado pelo Espírito Santo na condução do barco até aquele lugar, mas depois dali ele não conseguiu nunca mais voltar àquele lugar para ver aquelas pessoas. Por que eu estou contando essa história? Porque justamente ela vai linkar com o tópico 1 com o tópico 2. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, como o pastor Denso aqui foi, como Felipe nas lições anteriores que nós lemos, nas lições anteriores que nós lemos foi,
como agora Paulo também está sendo, quando nós deixamos o Espírito Santo nos guiar, nós somos direcionados a pessoas a qual ele quer anunciar, a qual ele quer anunciar, não, a qual ele quer salvar essas pessoas. Então, quando nós começamos a enxergar, olha isso, irmãos. O Espírito Santo viu aquela família no meio do nada. O Espírito Santo viu aquela família no meio do nada, ele conhece. E conhecendo, ele mandou um dos seus lá naquele lugar para falar da palavra, para falar de Cristo, né? Então, essa necessidade que Paulo se refere nesse texto, no verso 20 aqui, é esforçando-me deste modo por pregar o evangelho. Onde? No púlpito de uma igreja lotada? Numa grande conferência? Num grande congresso? Não. Paulo está se esforçando para pregar Cristo aonde ele nunca foi anunciado. Mas Paulo, ele quer pregar Cristo para alguém que já conhece e está congregando numa igreja e está insatisfeito com a sua igreja? Não. Paulo, ele quer pregar Cristo para um irmão que está meio angustiado com o que está acontecendo com a sua igreja? Não. Ele quer pregar Cristo para quem não conhece Cristo, porque ele não quer de forma nenhuma edificar sobre fundamentos alheiros, sobre pessoas que já foram edificadas pela palavra. E olha que interessante, querido professor. Nesse ponto da lição, você pode destacar o quê? Que hoje em dia as pessoas estão preocupadas em anunciar Cristo para outras pessoas que já conhecem a Cristo, que já sabem dele, que já sabem quem ele é. Mas não é o caso de Paulo. Paulo aqui ele está preocupado em anunciar Cristo aonde ele nunca foi falado. Glória a Deus pela vida de Paulo, né? Glória a Deus por esse homem que foi usado nas mãos do Senhor. Deus, ele não quer nos conduzir a ambições sem propósito. Aquela das quais nós podemos nos arrepender do final da vida. A santa ambição ou as santas ambições, aqui pluralizando pela quantidade de pessoas, sempre atende uma necessidade real e urgente. Não dá para falar de santa ambição sem falar de uma grande necessidade. Sem falar de uma necessidade imensurável. Porque se ela é uma ambição, ou seja, é algo que Deus colocou no seu coração, ela não vai existir para te exaltar. Ela não vai existir para exaltar quem realiza. Ela não vai existir para que a pessoa que está fazendo sinta orgulho, orgulhosa. Mas a santa ambição, ela vai existir para uma única coisa. E essa única coisa se chama a expressão genuína do amor de Jesus Cristo. Glórias a Deus por isso, querido professor. Uma santa ambição, ela busca suprir a necessidade de alguém. Ela busca ir ao encontro daqueles que não foi alcançado por Jesus. E Paulo, ele fez exatamente isso. Paulo, ele fez exatamente isso com os gentios. Ele foi ao encontro daqueles que não conheciam a Jesus. O próximo subtópico que nós temos aqui é o que as nações, elas não são, elas são indesculpáveis. Então, quando nós compreendemos isso, aí esse peso de responsabilidade, esse peso de sensibilidade, ele aumenta.
A pergunta, ela é exatamente assim. Se as pessoas nunca ouviram falar de Jesus, seriam realmente responsáveis por crer nele para a salvação? Essa é uma pergunta que muitas pessoas podem se fazer. Ué, mas como assim eu vou ser condenado por algo que eu nunca ouvi falar? Como assim? Ninguém nunca falou de Jesus para mim? Eu morri aqui nessa aldeia, eu morri aqui no meio do Alasca e eu nunca ouvi falar de Jesus. E como é que eu posso ser culpado? Como é que eu posso ser responsável? Essas pessoas, se elas não fossem responsabilizadas, poderiam pensar, por sua ignorância, que Deus ele olharia para elas e falaria: realmente, ninguém nunca falou, ninguém nunca foi aí, eu vou ter misericórdia de vocês. Só que não, não, querido professor e querido aluno. As pessoas, por mais que elas não tenham ainda ouvido falar de Jesus, ainda que elas ainda não tenham ouvido o evangelho, há algo que está falando de Jesus, há algo que está falando de Deus a essas pessoas. E o que é? Romanos 1, capítulo 1, do verso 18 ao 23, vai tratar exatamente disso. Que é a questão da criação de Deus. Deus, ele expressa que ele existe, ele expressa que ele é o Criador, que ele é o Salvador, que ele é o dono e redentor de tudo. Através do quê? Através da sua criação. E quando os homens decidem rejeitar essa verdade, esse conhecimento básico sobre Deus, elas se tornam responsáveis. E agora você vai entender. Então, o que você está dizendo, John, é que todos os homens, independente se ele ouviu falar de Jesus ou não, ele é culpado? Sim, ele é culpado. Esse homem ele não vai poder chegar diante de Deus um dia e falar que ele não sabia. Ele não vai poder falar isso. Perdão. Porque Deus vai olhar para ele e vai falar: você não viu a natureza? Você não viu as obras de minhas mãos? Você não viu o mundo que eu criei? Você nunca se perguntou se existia alguém que criou tudo isso? Nós somos dotados de corpo, alma e espírito, e esse espírito ele clama por um Deus. Por mais que alguns se denominam ateus, mas eles encontram na ciência o seu Deus. Então, todos os homens sentem essa necessidade de ter Deus. E aí, quando nós olhamos para exatamente esse ponto, as nações são indesculpáveis. As nações que nunca ouviram falar de Jesus, elas se tornam uma necessidade imensurável, incomensurável. A maior necessidade que pode se imaginar, porque essas nações, elas precisam ouvir o evangelho, elas precisam ouvir de Jesus, elas precisam saber que há um Salvador para que creiam nele. Porque exatamente o evangelho é isso. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crer. Primeiro do judeu, mas também do grego. Pode ser judeu, mas também Deus salva os gentios. Deus salva as nações. E aí quando um missionário vai a campo, a uma nação, a um lugar que ninguém conhece, por mais que aquela nação ela esteja indesculpável diante de Deus, mas aquela nação, ao ouvir a palavra de Deus, ela pode ser salva. Oh, glórias! Glórias a Deus pela vida dos nossos missionários. Glórias a Deus pela vida daqueles que se empenham no campo missionário para tornar Cristo conhecido aonde ele não é. Aí fica uma pergunta para nós: quais pessoas, grupos ou nação
ao seu redor precisam ouvir sobre Cristo. O que você pode fazer para alcançar aqueles que ainda não o conhecem? E isso nos leva ao terceiro tópico, que é uma estratégia global. Deus nos convida a nos unir a Paulo. Nessa estratégia global de Deus, de levar o evangelho a lugares a qual Cristo não foi anunciado. Olhe para Paulo. Olhe para Paulo. Se nós olharmos para Paulo exatamente no verso aqui 19, o que nós vamos perceber? Que desde Jerusalém e circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo. Irmãos, esse percurso a qual Paulo está dizendo é um percurso longo. Ele vai passar por Jerusalém, ele vai passar pela Síria, ele vai atravessar a Ásia Menor, que hoje é conhecido como a Turquia, ele vai descer pela Grécia, ele vai subir a costa do leste e alcançar a Albânia, que é exatamente ali o Ilírico. Paulo, ele afirma que ele cumpriu a sua missão de anunciar o evangelho nessas regiões. E não só isso, ele enfatiza, mas agora, já não tendo campo de atividades nessa região. E ele conclui isso no verso 24. Agora que eu concluí aqui, eu vou para a Espanha. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, eu concluí meu trabalho aqui, mas você está achando que eu parei? Não. Eu vou continuar. E eu vou continuar esse trabalho aonde? Na Espanha. Eu preciso ir na Espanha. Eu preciso ir ali falar de Cristo também. Então, nós precisamos refletir no quê? Isso significa que não havia mais trabalhos para ele fazer em Jerusalém e no Ilírico? Seria correto pensar que havia muitos que precisavam ouvir o evangelho nessa área? Sabemos que sim, pois Paulo, ele escreve a Timóteo, em Éfeso. Paulo, ele escreve a Timóteo, que fica ali nessa mesma região, e o instrui a continuar o trabalho de evangelista. É engraçado, né, irmãos? Que por mais que Paulo tivesse concluído a sua etapa no trabalho, tivesse concluído a sua etapa naquilo que ele se propôs a fazer, garanto a você que ele foi de ponta a ponta fazendo o que ele tinha que fazer. Só que ao sair de lá, o trabalho evangelístico, ele nunca morre. Ele nunca para. Ele não regressa. Ele precisa continuar. E oremos nós, professor, para que Deus levante no meio da nossa sala de aula novos evangelistas, novos missionários, novas pessoas dispostas a ir. Então, a obra evangelística, a obra que Paulo iniciou, a obra que Paulo ele começou, ela precisava continuar. Ainda haviam pessoas a serem evangelizadas. Ainda existem pessoas, professor e aluno, que precisam continuar evangelizando. Eles precisam continuar, porque a igreja do Senhor, ela tem essa expansão, porque a estratégia de Deus é o alcance global, é o alcance de todas as nações. Como nós vimos na lição anterior, Deus tem por objetivo alcançar a todos os povos. E nós vemos muitos missionários trabalhando nisso. Nós vemos pessoas que estão trabalhando nisso, pessoas que estão atendendo, ouvindo a voz do Senhor e indo a campos missionários. Mês que vem, um amigo meu está indo para Guiné-Bissau, na África. Não na capital, ele vai ficar numa ilha chamada Bolama, uma ilha que não tem comércios, que não tem padaria, que não tem shopping center, que não tem
praças de alimentação, que não tem parques aquáticos, que não tem nada disso, é uma ilha isolada do mundo, mas ele estará lá anunciando a palavra de Deus. E é nesses lugares, e é um homem que é desconhecido, meu irmão. Você não vai ouvir falar dele, você não vai ouvir citar o nome dele, a menos que eu esteja citando aqui, porque é desconhecido. Deus tem levantado pessoas desconhecidas para ir até as nações e pregar o seu evangelho. Há homens nesse exato momento pregando em cisternas. Há homem nesse exato momento pregando em cavernas. Há homem nesse exato momento pregando em lugares que a gente não consegue imaginar, que não tem luz, que não tem iluminação, mas que eles decidiram decorar textos bíblicos, mas que eles decidiram decorar textos da palavra de Deus, para que esses textos a qual ele decorou seja anunciado naqueles lugares a qual ele não pode entrar com a Bíblia, ele não pode entrar com a palavra, mas quando ele está nesses lugares desconhecidos, que ninguém sabe, que ninguém conhece, ele abre a sua boca e anuncia a palavra de Deus, de modo que esses homens, eles venham à luz, eles venham conhecer quem é Jesus, o Salvador. Oh, aleluias! De que maneira nós podemos contribuir para a missão de Deus? Indo, orando, contribuindo, apoiando ou mobilizando pessoas para realizar. Concluo aqui, querido professor, dizendo o seguinte: a jornada missionária de Paulo nos desafia a olhar para o mundo com uma santa ambição, uma necessidade imensurável, uma estratégia global. Vemos que Paulo tinha um ardente desejo de levar o evangelho a lugares onde Cristo não era conhecido, reconhecendo a profunda necessidade espiritual daqueles que nunca tinham ouvido falar de Jesus, e desenvolvendo uma estratégia prática para alcançar essas regiões. Essa missão ela continua a ser urgente. Deus ainda chama pessoas para fazer parte da missão global. E a pergunta é: nós estamos dispostos a responder a Deus? Que a vida de Paulo nos inspire, querido professor, a ter um compromisso profundo com a missão de Deus e que possamos responder ao seu chamado com a mesma dedicação.